aqui dando as boas. Tudo bem, vamos lá. Olá, então, bom dia a todos, a todas, os nossos alunos, né? Hoje para a nossa quarta aula do nosso curso de Economia Solidária, Potencial e Dimensões. Hoje nós vamos receber aqui, com muita alegria, o Gilberto Carvalho, né? É uma pessoa muito conhecida aí nos movimentos sociais, sempre esteve presente junto aos movimentos, né? Ele é formado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC. Ocupou diversos cargos públicos e ultimamente foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República no período de 2011 a 2015 e desde 2023 ele chefia a Secretaria Nacional de Economia Popular Solidária, o Senais, né? Ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então hoje nós vamos recebê-lo, ele vai tratar das políticas públicas nacionais de economia solidária. Então, eu não vou me alongar muito, né? Porque eu quero muito ouvir o Gilberto Carvalho, acho que todos estão nessa expectativa também, né? Então eu acho que podemos passar a palavra para o Gilberto e para dar a sua aula. Muito obrigado, meu querido companheiro Sérgio, a quem eu tenho o prazer de reencontrar depois de muitos anos de trabalho lá em Santo André. É, Sim, queria cumprimentar, queria cumprimentar particularmente o nosso companheiro André Ricardo, um bravo lutador da economia solidária, bravo, persistente, teimoso, e tem nos ajudado tanto aí todo esse processo do movimento da economia solidária no Brasil. Eu queria cumprimentar fortemente essa iniciativa, extraordinários. Tem um dos elementos fundamentais que nós precisamos no mundo da economia solidária é exatamente essa a, a nossa qualificação, elevar o nível, né, do nosso conhecimento e, por consequência, das nossas práticas. Então, eu estou muito feliz de ter aceitado esse convite e quero cumprimentar com um carinho muito especial a cada uma e a cada um de vocês, companheiros e companheiras, que se dispuseram a gastar algumas horas do seu sábado, da sua vida, para esse processo tão importante. Parabéns pela sua escolha, por ter optado por essa qualificação, que é muito importante, e eu desejo que esse processo aqui possa melhorar ainda mais o seu trabalho, a sua contribuição para esse momento tão importante que nós vivemos no país e a contribuição que a economia solidária venha a dar ao nosso povo. Companheiros e Gilberto, companheiras, nós Gilberto, estamos vivendo um só um momento. detalhezinho. Gilberto, só um detalhe importante, eu acho. Esse curso, né, ele tem a participação da Conselho Federal de Economia, do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, né? É um momento muito importante, porque a gente tem buscado levar o debate sobre economia solidária aos economistas, aos cursos de economia, sabe? Então é muito importante que a gente esteja nesse momento junto com a associação, desenvolvendo esse trabalho para divulgar e colocar a economia solidária no debate econômico. Tá? Então, eu acho que é importante a gente colocar essa questão e é um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Tá? Fique à vontade, perdoe-me pela interrupção. Agradeço muito, Sérgio, essa correção que você faz, porque na verdade eu fui informado que havia essa coparticipação do Conselho, e eu, até ao longo da minha fala, vou me referir a essa questão. Eu acho importantíssimo a gente levar, de fato, esse debate para o mundo da economia. Quero cumprimentar e agradecer muito, portanto, a participação do Conselho de Economia, porque eles já têm contribuído conosco em outros momentos também. É uma direção muito progressista, muito que colabora muito com esse processo. E, sem dúvida nenhuma, uma das vertentes fundamentais da disputa que nós temos que fazer
é que a economia solidária é, de fato, uma estratégia de desenvolvimento econômico, social, político, cultural, evidentemente também, para o país, mas passa muito, evidentemente, pelo modelo econômico, pelo modelo que a gente adota de desenvolvimento do país, que é um grande embate que eu queria, inclusive, agora, justamente fazer um alerta a todos vocês. Nós estamos atravessando um ano muito particular, todos nós um pouco com o coração na mão, frente ao teste que nós teremos em outubro e a importância de a gente regimentar todas as nossas forças para fazer, garantir, assegurar que o nosso projeto continue a se desenvolver no Brasil. Eu sempre digo que se nós tivéssemos num país com uma democracia mais consolidada, sem ameaças permanentes, nós tivéssemos no país até, digamos assim, uma centro-direita civilizada e nós perdêssemos as eleições, seria grave, mas não se compara com o fato trágico de que se a gente perder a eleição nesse ano, será para essas forças que se compõem atualmente, que são as forças da destruição. Nós não temos o direito de ter dúvidas sobre isso, porque nós já vivemos isso. Quem viveu 16 e a primeira medida que eles tomaram pós-golpe foi a PEC do teto de gastos, que é justamente o corte, o início do corte das políticas sociais, que causou toda essa desgraça para o povo brasileiro, a volta da fome, a volta da miséria, a perda de esperança. Então, e depois se aprofundando no seguinte governo Bolsonaro, de 19 a 22, então nós não temos o direito de ter dúvidas e de vacilar. E aí eu queria dizer o seguinte: por outro lado, é muito importante, estamos iniciando agora um processo, eu não sei se vocês todos sabem, eu fui secretário da Economia Solidária até o início do mês de abril, tive a honra de passar o meu bastão para o nosso querido Fernando Zamban, a quem eu peço todo o apoio de vocês e que está saindo brilhantemente lá na secretaria. Eu deixei a secretaria a convite do presidente Lula para integrar, fazer parte da coordenação da campanha. E dentro do processo da campanha, um dos pontos fundamentais é justamente a elaboração do programa de governo. E essa elaboração do programa de governo se constitui um desafio importante para nós da economia solidária. Dentro de alguns dias, vocês todos saberão de um processo de construção participativa do programa de governo, coordenado pelo nosso querido companheiro Zé Sérgio Gabrielli, que foi ex-presidente, que é ex-presidente da Petrobras. E esse processo vai ser muito importante. Houve uma interrupção, Sérgio? Não? Está tudo bem? Tá tudo bem, Gilberto. A gente ouve Tudo normal. bem, sim. Alguém tentou entrar com uma imagem aí. Ah, bom. Então eu Tá posso tudo bem. prosseguir. Pode prosseguir, pode. Ok. Então, Perdão esse aí, alguém. processo participativo, ele é muito importante, porque você não faz democracia se você não tem uma forma democrática de construir as coisas. Uhum. Então, essa forma democrática que nós estamos querendo implantar da elaboração do programa de governo se constitui um desafio importante para nós, para o campo da economia solidária, para que a gente possa disputar o papel da economia solidária no próximo período. Nós temos, eu vou falar aqui um pouco das políticas públicas da economia solidária no Brasil, mas nós temos, sem dúvida nenhuma, um déficit, uma carência enorme de políticas públicas, uma carência enorme é, da alocação, da localização, do papel da economia solidária no nosso governo. Nós reivindicamos permanentemente que a economia solidária deixe de ser um nicho, deixe de ser uma atividade localizada ali no Ministério do Trabalho, com todo o acolhimento evidente que nós tivemos do ministro Luiz Marinho, todo o apoio que nós tivemos, mas não se trata disso. O que se trata é de pensar que a economia solidária tem que penetrar nas entranhas do nosso projeto. Ela tem que entrar na lógica de desenvolvimento do país. A economia solidária não pode ser algo de paralelo, senão que seja
da própria essência do nosso desenvolvimento. Nós temos que ter clareza que o capitalismo se esgota e dá demonstrações progressivas do seu esgotamento e as suas consequências são cada vez piores. Todo o processo de exclusão no mundo todo, consequentemente, o processo desesperado das imigrações, o processo das guerras, o processo da criação permanente, reiterada, da fome e da falta de oportunidade na vida das pessoas, não é um fenômeno aleatório. Nós precisamos ter clareza de que ele é consequência lógica de um modelo de desenvolvimento. E nós aqui no Brasil, companheiras e companheiros, vivemos essa experiência. Nós já governamos o Brasil por 5 vezes. 2, quase 3 governos Lula, quase 2 governos Dilma, com a interrupção do golpe. Fizemos, apesar dos nossos erros e limitações, que não foram poucos, mas fizemos muito pelo país. No entanto, a gente percebe que é um eterno recomeçar. Ou seja, a gente construiu um novo projeto no Brasil e eles, com um golpe, pura e simplesmente, puseram tudo a perder. E tudo que construímos, eu não digo que virou pó, porque entra como cultura, entra como elemento de avanço, mas houve uma perda imensa dos trabalhadores. Por quê? Porque nós não conseguimos mudar a lógica de desenvolvimento do Estado, não conseguimos fazer uma reforma política verdadeira, uma reforma econômica verdadeira, uma reforma tributária real. Mantivemos a rigor, com mudanças evidentemente importantes, mas mantivemos a lógica de desenvolvimento e a lógica de funcionamento, seja do aparelho do Estado, seja da economia em todo o país. E a realidade tem jogado na nossa cara essa realidade, de que a continuar assim, sim, nós faremos, se Deus quiser, vamos reeleger o nosso companheiro Lula, o nosso projeto vai continuar, mas o risco, ali na esquina, de você, por exemplo, perder uma eleição para um cara como Flávio Bolsonaro, que é um ser absolutamente vazio, é um nada do ponto de vista de contribuição com o país. E com isso, ver destruídos todos os avanços que você construiu é enorme. Portanto, esta visão que nós tivemos até hoje de um desenvolvimento centrado apenas na gestão de parte do aparelho de Estado, sem uma organização efetiva da sociedade, sem uma participação efetiva da sociedade na política, mas também na economia, sem um novo modelo de economia, o risco é um círculo vicioso permanente, como diz o povo, é um enxugar-gelo permanente. E para sair desse ciclo vicioso, nós temos uma ótima proposta, que é justamente a proposta do desenvolvimento baseado na autogestão, como o Cláudio Nascimento já mostrou para vocês, como o André, na sua aula, também apresentou, e o professor também na questão internacional, de a gente mudar a lógica, a gente constituir um modo de produção que seja um modo de produção baseado no cooperativismo solidário, baseado na autogestão. E é por isso que eu queria estimulá-los muito aqui, assim que aberto o processo, e se vocês já se preparem de participação na elaboração do governo, a gente entrasse pesado com essas contribuições, e aí o Conselho de Economia pode nos ajudar muito, porque há um cacoete, há um problema na nossa tradição econômica, inclusive da esquerda, em que nós não incluímos a economia solidária efetivamente como modelo de desenvolvimento, de construção do país nos nossos programas de governo, nas nossas práticas de governo. A economia solidária segue sendo vista pelos nossos governos mais quase como uma política social compensatória em alguns aspectos, em que cai lá um certo apoio para iniciativas e tal, duramente conquistadas muitas vezes, mas não se faz o investimento necessário para uma mudança de modelo. A prova disso é que nós, no Brasil, temos, como vocês sabem, eu diria quase que 80% das ações da Organização da Economia Solidária na área rural, na área da economia da agricultura familiar, e muito pouco na área urbana,
do ponto de vista estruturante. Temos muita atividade, temos muita generosidade da nossa gente, mas em termos de atividades que sejam capazes de fato, mudar a qualidade do desenvolvimento é muito pequeno. E por que no campo nós temos, na agricultura familiar? É porque os camponeses são mais virtuosos do que o pessoal que trabalha nos serviços, no comércio, na indústria? Não. É simplesmente porque houve políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, mesmo que não tivessem o objetivo de desenvolver a economia solidária, mas com um efeito colateral extraordinário e maravilhoso. Estou me referindo aqui a programas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são dois programas a rigor de compras governamentais, como vocês sabem. A Conab adquire esses alimentos, que são destinados, seja para constituir o estoque regulador, seja para a distribuição para as entidades sociais, e no caso do PNAE, para as escolas, obrigando as prefeituras a comprar 50% da merenda escolar da agricultura familiar. Qual foi o resultado dessa política, ainda que muito limitada pelas nossas restrições orçamentárias do PAA e do PNAE? E como há um elemento importante, que até por razões práticas a Conab não pode comprar individualmente de cada agricultor, ela induziu os agricultores a construir cooperativas, muitas cooperativas na área rural, hoje filiados, seja a Unicafes, como a Unisol, a Unicrab, nasceram exatamente porque o PA garantiu essa compra. E mais do que o PA, o Pronaf, junto com o PA, permitiu também um financiamento para a agricultura familiar, com todas as suas limitações. Essa prova, esse desenvolvimento que é extraordinário, que eu acho maravilhoso, das nossas cooperativas na área do campo, as cooperativas solidárias, evidente, não estou falando aqui das grandes cooperativas que têm um modelo, no fundo, capitalista, mas as cooperativas solidárias, prova de que a política pública é um elemento essencial para o desenvolvimento da agricultura, da economia solidária. Se nós tivéssemos programas semelhantes na área da indústria e na área dos serviços, e em outras áreas, nós certamente também vamos ter um desenvolvimento diferente da economia solidária. Nós temos alguns exemplos extraordinários de indústrias solidárias, de cooperativas industriais solidárias, comerciais, mas que são ilhas dentro de um universo. Se nós tivéssemos, de fato, uma política pública voltada para esse estímulo, certamente a nossa realidade seria diferente. No entanto, vocês sabem, a reconstrução das Senais se deu nesse governo a partir de 23, isso é um mérito extraordinário, nós temos muita gratidão, né, ao governo Lula por isso, mas dentro de condições de extrema precariedade, condições em que o orçamento do primeiro ano foi de 2 milhões de reais, depois de 13 milhões de reais, o que nos obrigou, para poder dar conta minimamente das nossas tarefas e dos nossos sonhos, do nosso projeto, a correr atrás de emendas parlamentares. Vejam a loucura que é isso, né? O governo executivo tem que correr, buscar emendas parlamentares para construir o seu próprio orçamento. Uma lógica completamente virada, né? Típica do momento que nós estamos vivendo hoje, das emendas parlamentares, das emendas do orçamento secreto, etc. E, ao mesmo tempo, correr atrás de entidades tipo SEBRAE, tipo Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal, para poder suprir. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que ter um programa de um governo que pegue o BNDES, pegue a Caixa Econômica, pegue o Banco do Brasil, pegue os outros órgãos financiadores e diga: isso aqui é prioridade. Não pode a Uniforja, que é o maior exemplo que nós temos, a maior indústria que nós temos, uma indústria, uma laminadora importantíssima lá em Diadema, onde os trabalhadores heroicamente resistem depois de terem feito a ocupação e o desenvolvimento de 4 cooperativas dentro daquela grande indústria, não pode passar a pão e água como estão passando. E a gente com uma enorme dificuldade para poder fazer com que
os bancos públicos deem um socorro, deem um apoio. Não há indústria capitalista que sobreviva sem, vamos ter clareza disso, sem o apoio governamental. Todas elas dependem de financiamento, todas elas dependem de benefícios que recebem. Em cada cidade onde se instala uma pequena indústria, vocês sabem, o prefeito corre para ceder o terreno, corre para isentar de IPTU, corre para buscar o governador para eliminar o ICMS e assim por diante. Se a gente faz isso para o capital, por que não fazer isso para a economia solidária? Então, esse processo, gente, só vai ser mudado se nós fizermos uma pressão e uma ocupação inteligente desse espaço. E, de novo, eu saúdo aqui a questão da participação dos economistas. Se nós fizermos uma espécie de catequese com os nossos economistas, para que eles, vendo a realidade, vendo o que é os empreendimentos de economia solidária bem-sucedidos que nós temos, se deem conta de que é preciso, de fato, alterar essa lógica, que eu insisto, é uma lógica, de alguma forma, perversa, que faz com que a gente trabalhe feito malucos para poder melhorar a vida do povo, mas ao primeiro sinal, a primeira fragilidade nossa e reforço deles, eles destroem e não há resistência popular. Não há uma cultura de resistência organizada em que o trabalhador sabe, não, eu vou defender isso aqui porque esse aqui é meu pão, é minha vida, é o futuro dos meus filhos, assim. Não havendo isso, fica muito fácil para eles, como foi em 16, quando eles deram o golpe e a militância foi para a rua, mas o povo brasileiro não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, achava que era uma briga de branco entre o Temer e a Dilma, uma coisa meio maluca, né? Culpa do povo? Não. Culpa nossa, que fizemos um desenvolvimento importantíssimo para o país, mudanças que mexeram com a vida do povo, mas não trabalhamos o imaginário, não trabalhamos o simbólico, o cultural. Fizemos com que os novos consumidores, que nós permitimos que saíssem da miséria pelas nossas políticas e ingressassem na vida de consumo normal, se tornassem presa fácil da mentalidade da classe média egoísta, que cheia de ódio, de fundamentalismo, que foi uma presa fácil depois do bolsonarismo. Então, eu queria concluir essa primeira parte dessa minha conversa, estimulando muito vocês, né, a participar desse processo e dizendo que muitas entidades, como a Unicopas, vocês sabem que a Unicopas é uma entidade nossa nacional que reúne sob suas asas, no seu conjunto, a Unicrab, que é as cooperativas da economia, da agricultura familiar ligadas ao MST, a Unicafes, que é uma entidade nacional com grande presença na agricultura familiar, a Unisol, que combina também uma presença urbana e agricultura familiar, e a Unicatadores. Essas 4 entidades formaram a Unicopas, num gesto muito importante e que nós temos que procurar fortalecer ao máximo. A Unicopas já está trabalhando um programa de governo, uma sugestão, um programa de governo. Da mesma forma, o Fórum Brasileiro da Economia Solidária também está produzindo sugestões, programa de governo. Os nossos companheiros da Senais também estamos trabalhando propostas. Então, é muito importante que vocês se incorporem nesses processos e a gente faça, não só dê ideias, mas também faça pressão junto aos nossos diretórios, junto às instâncias todas onde nós trabalhamos, as entidades, para que haja uma discussão em profundidade sobre o modelo de desenvolvimento que o novo governo Lula vai, se Deus quiser, vai poder desenvolver a partir de 27, e que a economia solidária ocupe o lugar, o espaço e o centro do desenvolvimento, da política de desenvolvimento que nós precisamos no país, que é uma forma de inovar, né? O próprio Lula, pessoal, tem nos dito, eu não quero fazer mais um governo para repetir mais do mesmo. Esse governo, esse terceiro Lula, a gente até aceita que foi um governo de repetição, porque nós tivemos que reconstruir. Eles tinham destruído não apenas as políticas públicas, mas também o aparelho de Estado. Quando eles destruíram os ministérios, quando extinguiram ministérios e secretarias, quando eles negaram na prática tudo que nós estávamos acontecendo, a reconstrução desse processo foi muito dolorosa, muito difícil, gastou muita energia. Tivemos que praticamente relançar todos os programas sociais
que nós tínhamos criado e que eles destruíram, e redirecionar a política econômica, enfim, tudo. Então, vamos dizer assim, deu para o gasto, nós conseguimos basicamente fazer um governo com muitos problemas, mas muito melhor para o país do que o governo Bolsonaro, mas agora não. Agora nós precisamos não pensar em ganhar apoio popular apenas falando do passado que nós fizemos. Nós temos que trabalhar os sonhos. Vocês vejam o problema que nós estamos tendo com dois segmentos importantíssimos para nós. A juventude, a rejeição ao governo Lula é muito maior entre a juventude do que entre as demais faixas etárias. E nós precisamos compreender isso. Nosso projeto envelheceu. Quais são as novas linhas? Quais são os sonhos que nós vamos oferecer nesse mundo revolucionado que é o mundo do trabalho, com toda a questão da informalidade, com a pejotização, com o problema da uberização? O que nós vamos oferecer para os jovens? A nova indústria? Qual tipo? O Brasil vai ser o quê? Vai continuar sendo um exportador de commodity, de milho, soja, ferro, veias abertas? Ou vamos pensar num processo de industrialização, mas diferente, que não acumule pura e simplesmente na mão de poucos e que consiga oferecer para a nossa juventude uma alternativa? Isso no mundo cultural, nesse mundo, essa revolução toda do mundo digital, né? O que nós temos a oferecer? E é nesse contexto, insisto, nesse contexto de novidade, do novo, da criação, da proposta do novo, que entra, a meu juízo, perfeitamente a nossa proposta desse modelo de desenvolvimento autogestionário da economia solidária como um modelo novo para podermos, de fato, conquistar o apoio popular e realizar no último governo do Lula, porque eu, sem dúvida nenhuma, o próximo, se Deus quiser, mas será o último dele, qual é o legado que depois nós deixaremos para esse país, pensando nos anos 30, nos anos 40 e assim por diante, né? Bom, feita essa longa introdução, mas que achei necessária pela conjuntura que nós estamos vivendo, eu queria dizer que a história das políticas públicas da economia solidária é uma história de muita briga, né? De muita luta. Remonta quando, lá nos anos 90, o professor Paul Singer e aquela série de militantes intelectuais ou trabalhadores que construíram aquilo que hoje chamamos de economia solidária, até com esse título, né, da economia solidária. Desde sempre houve essa luta de que a gente precisava fazer economia solidária tivesse um processo de evolução, apenas de ser um movimento social de iniciativas da sociedade, mas que ocupasse o espaço de governo, o espaço da máquina estatal, justamente pela necessidade de dois elementos fundamentais. Um deles, a qualificação técnica, política, ideológica da massa que quer trabalhar a economia solidária, e o outro elemento fundamental, que é o fomento. Eu não vou repetir aqui o que eu já disse, de que não há possibilidade de desenvolvimento de nenhuma atividade econômica sem que a presença do Estado seja muito forte, né? A história do fomento, do financiamento, das condições econômicas em que você pega um grupo. É injusto você pegar um grupo de trabalhadores, por exemplo, que fazem coleta de material seletivo, de resíduo seletivo, e dê a eles o encargo de desenvolver uma cooperativa sem o apoio estatal. Não existe isso. A prensa, a esteira, o caminhão, tudo que compõe o processo necessário para o processo de coleta seletiva tem que ter um financiamento, tem que ter um apoio, e mais do que isso, de recursos para capital de giro, recursos para poder fazer funcionamento, para poder atender, sobretudo, uma população como essa, absolutamente desprovida de meios. Mas isso vale para qualquer outra atividade. Então, essa pressão, ela cresceu e, felizmente, em 2003, nós tivemos justamente a construção das Senais.
Desde aquele momento, é bom lembrar que havia uma briga da comunidade da economia solidária, vou chamar assim, para a economia solidária se constituísse num ministério. A saída a alternativa de construção de uma secretaria dentro do ministério, havia uma briga grande se ela ia para o Ministério do Trabalho ou da Fazenda ou do MEDIC, do Ministério do Desenvolvimento Industrial. A saída que se encontrou foi uma saída bastante limitada, mas, sem dúvida nenhuma, um passo importante. E a prova disso é que, de fato, não podemos dizer que há uma economia solidária antes de 2003 e há uma economia solidária depois de 2003. A construção das Senais, e aí o mérito enorme ao professor Paul Singer, mas também à equipe dele, que heroicamente se deu tudo que tinha que dar para a construção de um aparelho, para a construção de um instrumento que fosse, então, que se colocasse a serviço do mundo da economia solidária, com esse duplo foco sempre: busca de fomento, recurso para a economia solidária e qualificação. E, a partir daí, se desenvolveram processos muito interessantes. As conferências realizadas a cada período foram importantíssimas para que democraticamente desse uma linha para a economia solidária, e os planos de economia solidária que surgiram a partir das conferências foram, digamos assim, o norte, a orientação básica por onde a gente deveria caminhar. E desde a origem, a preocupação com o trabalho no território se desenvolveu de maneira muito interessante. Esse programa que nós temos agora, chamado Programa Paul Singer, que libera, que contrata em torno de, hoje, 700 agentes da economia solidária, entre agentes de território e coordenações e tal, ele não é um programa, uma inovação, ele é apenas uma atualização de um programa que nasce lá atrás, quando houve todo um processo do Brasil local, né, 2 programas, na verdade, que se construíram, onde já se tinha a preocupação de termos presença nos territórios e, a partir dos territórios, tivéssemos, então, desenvolvimento da economia solidária. Nessa, nessa, nessa consciência muito clara, desde sempre, de que é nos territórios onde vive o nosso povo que nós temos que levar a mudança da qualidade de vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a criação do Cefep, a criação do Sistema Nacional de Formação em Economia Solidária, surgiu a partir daquele momento. E o que nós fizemos depois também, com o programa Paul Singer, é uma reatualização, digamos, daquilo que já nasceu lá. Então, eu quero aqui destacar o quanto foi importante, né, a criação das Senais e as atividades que ela começou a desenvolver, e permitindo, de fato, um salto de qualidade e uma briga permanente, sempre pelo orçamento, sempre pela ampliação do apoio do Estado, para que ela fosse cada vez mais se constituindo numa política pública. Nesse contexto é que se insere também a luta pela criação e pela aprovação de uma lei da economia solidária, porque até então nós não tínhamos nenhuma lei, a economia solidária não era reconhecida como política pública. Essa briga foi longa, porque naturalmente não se tratava de criar uma lei vinda do céu e de cima para baixo, mas uma discussão, houve uma discussão ampla em todo o país para a construção dessa lei, idas e vindas, e depois finalmente se apresenta o projeto no Congresso Nacional e, pasmem, levamos 11 anos para aprovar a lei da economia solidária, merecidamente chamada de Lei Paul Singer. Foi um presente de Natal do ano de 24 que nós recebemos, presente de Natal no sentido da luta, né, que nós, uma conquista de Natal, vamos dizer assim, porque foi no apagar das luzes de 24 que a gente conseguiu aprovar a Lei da Economia Solidária, onde pela primeira vez a economia solidária então é reconhecida como política pública. E depois de 24, todo o processo de regulamentação da lei, que também tratou-se de fazer um processo com muita discussão, envolvendo muitas entidades, longos processos, e hoje a nossa lei está regulamentada, o que não significa, pessoal,
que esta lei ainda é a lei satisfatória para nós, né? Nós temos um problema a ser superado ainda, de difícil solução, por causa da nossa correlação de forças em relação à lei das cooperativas. A lei que rege hoje o cooperativismo no Brasil remonta ao tempo da ditadura militar. E essa lei é uma lei que favorece não as cooperativas solidárias, e sim o sistema de cooperativos ligados hoje à OCB. Nós não temos nada contra a OCB, até procuramos ter contribuições com eles, diálogo. Só que é uma lei que faz com que todo ato cooperativo, cada cooperativa nossa, da economia solidária incluído, que gera um ato em cada movimentação econômica que ela faz, que gera um imposto que vai para o Estado brasileiro, esse recurso vai todo para a OCB. As nossas cooperativas não têm acesso. E a OCB hoje tem um aparelho imenso no país, inclusive na área da formação técnica e tal, vocês conhecem, e é uma desigualdade. Nós estamos batalhando para que haja uma mudança nessa lei, de modo que os benefícios produzidos pelos atos cooperativos, os recursos venham para as nossas centrais sindicais. A Unicopas, hoje, é uma paralela em relação à OCB, e a Unicopas precisa ter recursos para poder desenvolver, poder estimular os seus empreendimentos e tal. Então, essa é uma batalha muito dura, porque vocês conhecem hoje o Congresso Brasileiro e sabem para onde pende a correlação de forças, e nós temos, porque como o cooperativismo clássico, capitalista, se é meio estranho falar isso, né, mas eu estou falando da natureza, né, da ação, como ele está muito ligado ao agronegócio, então toda a força do agronegócio pesa em benefício deles e em dificuldade para nós. Eu queria destacar ainda, em termos de políticas públicas, toda a questão do surgimento importantíssimo para nós de um novo setor da economia solidária, que também não é novo, mas que foi ganhando agora dinâmica nos últimos tempos, que é a questão das finanças solidárias. O surgimento dos bancos comunitários, dos bancos municipais, dos bancos solidários, em vários cantos do país, muitas vezes de forma espontânea, e a eficácia desses bancos no financiamento do pequeno investimento, do pequeno empreendimento solidário, ganhou corpo ao longo dos anos, né? Tivemos a construção, o Banco Palmas talvez seja o exemplo mais brilhante desse processo, com a constituição do sistema É Dinheiro, que hoje está presente em centenas de bancos, chega a 300 hoje o número de bancos da economia solidária. É um outro sistema que caminha para ser construir de fato como política pública. Então, também aí a lei que nós estamos trabalhando da Lei de Finanças Solidárias, sempre com dificuldades, sempre com resistência do Banco Central, mas na batalha é um outro elemento que eu queria destacar como muito, muito importante. Essa iniciativa da lei do programa Paul Singer, eu queria me referir um pouco a essa política pública. Ela, como eu já disse, ela dá continuidade ao que já existia, foi interrompido, evidentemente, no golpe, como tudo foi interrompido, mas a razão, eu queria partilhar com vocês a razão pela qual nós, com pouquíssimos recursos, decidimos jogar praticamente todo o nosso orçamento na construção do programa Paul Singer, porque nós entendíamos que a presença de agentes nossos nos territórios, abrindo novas fronteiras, buscando, fazendo um trabalho de adesão, primeiro de diagnóstico da economia solidária, que o nosso cadastro nacional da economia solidária, ele foi desatualizado em 16 com o golpe, e hoje ninguém tem uma noção clara, não há nenhum dado que nos mostre com clareza qual é a presença da economia solidária em termos de emprego, quantas pessoas estão vinculadas de fato à economia solidária, qual é a renda oferida, qual é a renda que essas pessoas têm, portanto, qual é o impacto que elas têm no PIB e sua influência na região.
Então, nós precisamos reconstruir o CADSOL para termos esse diagnóstico e podemos, então, fazer política, fazer proposta de desenvolvimento da economia solidária. Então, a necessidade de atualização do CADSOL, a necessidade de sabermos ter um diagnóstico de qualidade, o que restou mesmo de economia solidária, porque há muitos empreendimentos que começam com uma economia solidária e depois perdem a sua filosofia, se individualizam, muitas quebras, infelizmente, o período de vida de um empreendimento da economia solidária tem sido muito curto por conta da a morte de empreendimentos, é um fato muito duro para nós. Então, também aí era uma necessidade a gente ter um diagnóstico qualitativo e, ao mesmo tempo, a necessidade de estímulo à criação de novos empreendimentos da economia solidária, né? A história da possibilidade da construção de hortas comunitárias, de cozinhas solidárias e de novas formas de empreendimentos da economia solidária nos levou a jogar peso nesse programa, que é, ao mesmo tempo, um programa de expansão da economia solidária, mas de qualificação. Esses agentes passam por um processo permanente de formação, uma formação de alternância, em que há momentos de formação presencial, em geral regionalizada, e há momentos de campo, onde tudo aquilo que foi discutido é colocado em prática e depois é revisado no próximo segmento. Agora, a partir de 25 de maio, nós teremos em Brasília um grande encontro desses agentes. Nós vamos trazer para Brasília os 700 agentes da economia solidária para justamente ter uma sessão nacional de formação, de troca, de permuta, de aprendizado em torno das novas perspectivas da economia solidária. Nós temos muita fé nesse programa, nós apostamos muito na sua capacidade. Claro que não é um programa que vai dar resultado a curto prazo, que é um processo de amadurecimento, de reconstrução de muita coisa, mas eu queria dizer para vocês o quanto isso é importante. Uma outra política que nós praticamos muito modestamente foi, fizemos só uma chamada pública para ajudar a financiar elementos os empreendimentos da economia solidária. Essa chamada, o número de empreendimentos que se inscreveram para poder receber algum apoio foi incrível, mais de 300 empreendimentos. Nós tínhamos que selecionar 15 ou 20. Foi doloroso, inclusive, isso. Se tivéssemos um orçamento maior, podíamos ter financiado muito mais. E essa é uma questão que nós vamos continuar. Se Deus quiser que a gente ganhe a eleição, a nova direção da Senai, sem dúvida, vai continuar trabalhando muito nessa perspectiva. Não dá, quero insistir, para exigir que os trabalhadores, é injusto com os trabalhadores, exigir que eles façam o seu empreendimento sem nenhum apoio, sem nenhum fomento, nenhum financiamento, seja fundo sem retorno, seja a juros subsidiados, e assim por diante. Eu queria, já agora concluindo a minha fala, porque eu quero aproveitar o tempo que nós temos até 11h30 para ouvir de vocês e dialogarmos um pouco, é muito importante. Eu queria concluir dizendo que esses 3 anos de trabalho nosso, a reconstrução do Conselho da Economia Solidária, a aprovação da lei, a regulamentação, o programa Poulsinge, a reconstrução de sistemas de finanças solidárias, é apenas um patamar absolutamente insatisfatório para nós. Ninguém de nós está feliz com aquilo que conseguimos realizar. Nós precisamos ousar muito mais. Eu falei isso na introdução da minha fala, nós precisamos dar um salto de qualidade. Eu tenho muita esperança de que nós vamos conseguir, de fato, ter uma presença muito forte, seja na elaboração do programa, seja na campanha e depois na transição, onde vai haver a grande briga da nova estrutura, do novo lugar da economia solidária no próximo governo. Mas eu tenho a esperança de que, vencida essa etapa de reconstrução, a gente possa, de fato, nos próximos 4 anos, fazer um avanço real rumo à perspectiva que nós sonhamos, ou seja, a economia solidária colocada no eixo central do modelo de desenvolvimento que nós temos para o Brasil, e aí a gente ter políticas públicas massivas, efetivas, robustas, parrudas,
de financiamento, de apoio, de qualificação portanto, plantando uma semente que, se Deus quiser, vai dar muito fruto para a mudança da sociedade brasileira. Finalmente, a gente tem um país onde haja, de fato, distribuição de renda efetiva, participação econômica, a democracia econômica começando a acontecer, de fato, no Brasil. Um abraço muito carinhoso, agora estou aqui à disposição para ouvir vocês. Gilberto, o André está coletando as perguntas no nosso chat. A gente, devido ao grande número de pessoas, a gente não está conseguindo abrir o microfone, né? Então, nós estamos coletando algumas perguntas e ele vai fazer salas para você. Fala, André. Muito obrigado, Gilberto, pela contribuição, tanto mais, né, pela tarefa que importante, muito importante que você está cumprindo neste momento, né, uma tarefa crucial. André, Esta você tem como melhorar o som? Não, talvez seja o meu aparelho aqui. Eu estou com dificuldade de ouvir. é, bom, o meu, Mas vamos lá, acho, vamos. eu vou falar um pouco mais alto aí. Vocês me ouvem, Sérgio? Não, aqui tá bom, eu estou ouvindo bem. É? Tá bom. Eu acho que nós estamos ouvindo bem, acho que é o alto-falante dele mesmo, Ah, tá. Gilberto. Ok. Bom, enfim, agradeço aí mais uma vez ao Gilberto pela contribuição, por essa aula, né, tão importante e essa contextualização, né, que o Gilberto fez tão importante também, né, da economia solidária nesse contexto, nesse cenário atual, né, desse momento crucial do país, mais uma vez estamos vivendo, né? E há manifestações muito ricas aqui, há uma diversidade muito bonita, viu, Gilberto? Agentes do programa Paul Singer, economistas, estudantes de economia e pessoas engajadas em movimentos sociais variados, enfim, uma coisa bonita esse nosso curso, né? E eu vou colocar aqui as perguntas que foram elaboradas, só relembrando, né, esse curso organizado pelo Conselho Federal de Economia e pela Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária, e nós combinamos, eu preciso fazer isso agora, nós combinamos que haveria, hoje, antes de passar as perguntas para o Gilberto, combinamos que haveria um sorteio de um livro, né, que é esse livro aqui, Engajamento e Engajamento e Reflexão Transversal em Economia Solidária. É um livro no qual consta texto do professor Jean-Louis Laville, né, entre outros, e é um livro organizado por mim, pelas professoras Maria Zanin e Isabela Luce, e que decorreu do Congresso de Pensadores de Economia Solidária, do qual o Gilberto, inclusive, participou também, e nós participou em 2024. Esse livro, em vez de fazer um sorteio, vou fazer uma pergunta aqui, e aí a primeira pessoa que responder a pergunta na íntegra vai receber o livro, vai colocar, vai pedir para ela vai colocar o endereço postal e a gente vai enviar esse livro. Tá? A pergunta é: qual o nome completo do professor Paul Singer, o país onde ele nasceu e o título do livro, não o subtítulo, o título do livro que nós abordamos dele na segunda aula, tá bom? Quem colocar isso primeiro vai receber esse livro. Tá? Feito isso, eu vou passar aqui as perguntas, viu, Gilberto? Para que o pessoal colocou. Tem aqui, vamos lá. A primeira delas aqui é a pergunta da Williane Rolim, se você acha possível a mudança da lógica do sistema, né? A primeira pergunta. A segunda pergunta aqui do Vinícius Braga: o atual arcabouço fiscal impacta, limita os investimentos em desenvolvimento da economia solidária? Se sim, de que maneira superar isso, né? E vou colocar aqui também mais uma outra pergunta da Sabrina Gomes, né? A pergunta é: de que forma trazemos esse debate como grande pauta para o mercado, visto que é algo que também pode beneficiá-lo?
porém o assunto ainda acaba sendo um tópico sensível, por ser visto até como uma concorrência ou ameaça à indústria já pré-estabelecida. Em que medida, né, a economia solidária ameaça a indústria pré-estabelecida e isso constitui um entrave, né? Eu vou colocar aqui mais uma pergunta, Gilberto, de Alcenir Garlet. Ela pergunta se existe uma política pública ligada à formação da economia solidária voltada para o esclarecimento quanto ao consumo de alimentos saudáveis, que priorize a soberania alimentar e a segurança para a saúde dos consumidores. Se você sabe informar a respeito de algo nesse sentido, tá bom? Tem outras aqui, mas acho que a gente pode colocar essas primeiro, né? Para que Gilberto possa então responder, por favor. Bom, eu quero agradecer as perguntas. Estou fazendo um jogo aqui, tendo que botar o meu computador junto com o celular para poder dar conta de ouvir direito. Mas eu queria dizer que, quando ele me pergunta, um grande abraço para essa nossa querida, combativa companheira do nossos IFES, se é possível mudar essa lógica. Ninguém de nós pode ser ingênuo, né? Não é simples. Nós temos que ter consciência, pessoal, que nós conseguimos inovar muito na política brasileira, nós conseguimos inovar muito nos nossos projetos de... Do meu lado aqui está o Gael, meu neto, que está passando o final de semana comigo aqui. Mas tem algumas coisas que permaneceram. No fundo, pessoal, o nosso modelo de desenvolvimento segue uma concepção de privilegiar o aparelho de Estado como o grande executor das mudanças e uma verticalização no processo. A briga entre o socialismo, vamos dizer assim, em palavras um pouco simplista demais, mas o modelo leninista de um Estado centralizado, em que a partir do Estado você faz a mudança após a Revolução, e o modelo autogestionário ao longo da história, na história da esquerda mundial, houve a prevalência, sem dúvida nenhuma, desse modelo centralizador e a partir do Estado. O modelo autogestionário ele acabou sendo sempre um tanto marginal em toda a história da humanidade, do socialismo, não é só no Brasil. Nós não temos das revoluções ocorridas, das transformações ocorridas, nós não temos nenhum modelo em que prevaleceu o sistema autogestionário. Ele é uma busca permanente, nós acreditamos, eu acredito piamente e com muita convicção, e eu digo que a história tem caminhado a nosso favor. O próprio esgotamento desse sistema, a própria experiência que eu já mencionei, nossa, no Brasil, nos leva a chegar a essa conclusão de esgotamento desse modelo. Porque nós fizemos muita coisa e não restou quase nada quando houve o golpe, e se a gente perder a eleição agora vai ser a mesma coisa. Deus me livre. Então, a crença num processo de mudança da sociedade, a partir da sociedade organizada, consciente, informada, organizada e ativa e empoderada no sentido de ter acesso ao bem econômico, eu acredito muito. Agora, não tem ilusão. Não é de um ano para o outro, de um governo para o outro, nós vamos fazer. É uma mudança permanente. É um pouco a utopia naquilo que o nosso poeta uruguaio nos diz que a utopia é aquele bem que você busca e quando vai chegando perto ela vai se distanciando. É um pouco isso, né? Daí a permanente necessidade de a gente continuar persistindo, lutando na construção desse sonho. Mas eu não acho que é um sonho, não é uma utopia no sentido ruim do termo, de algo que não se realiza. Não, eu acho que é possível e há conquistas já materiais que nos mostram isso. Eu fiz uma viagem ao Nordeste o ano passado, uma viagem, uma espécie de uma viagem de afetiva espiritual, porque a minha formação
Eu tive muito tempo em seminário, sou filho da Teologia da Libertação, então eu fui visitar lugares onde onde havia presença de pessoas que foram importantes na minha vida. Estou falando daqui de Carateús, Tauá, Juazeiro, e passei por Monte Santo, por exemplo. Então, quando você chega numa cidade como Monte Santo, naquela caatinga baiana, e vê uma espécie de, que eu chamo de um ecossistema de economia solidária, onde você tem uma cooperativa que transforma produtos da caatinga, um lugar que você imagina que não tem condição de nada, mas as mulheres atuando fortemente na coleta dos frutos da caatinga, um processo de transformação, uma, 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 um, uma pequena indústria transformadora, graças ao apoio do governo da Bahia, vejam quanto é importante isso, onde as frutas são pasteurizadas, as polpas são pasteurizadas, são ensacadas, tudo automaticamente, congeladas e tal. Depois, uma cooperativa de leite que eles montaram agora, a cooperativa da farinha de mandioca, a produção de cerveja, enfim. Junto com isso, uma escola família agrícola que prepara a molecada, a juventude, para essa cabeça, né? E essa molecada começando a assumir os postos de direção nas cooperativas, você se dá conta de como isso é viável, né? Como as pessoas, o caso da Justa Trama, de Nordeste a Sul do Brasil, né? E tantos outros que eu poderia passar aqui horas dizendo, mostra que sim, é possível. Então, eu digo, a palavra é essa, sim, é possível, nós vamos teimar e nós vamos entregar nossas vidas nessa perspectiva, porque eu acho que é a opção mais inteligente. Eu estou cansado, aos 75 anos, de ver esse ir e vir permanente em que a gente acredita que a partir apenas do governo você muda tudo e na prática não muda, pelo contrário, o governo, a cultura governamental, a cultura institucional entra para dentro das nossas almas e faz com que a gente vá perdendo o sentido revolucionário, a mística da luta, e vai se tornando cada vez mais pragmáticos, com certo cinismo, com uma hipocrisia que dói muito na alma da gente. Então, por isso que eu digo, economia solidária não é só economia, é muito mais que isso. É uma revolução cultural, é uma revolução social, é uma revolução de costumes, de hábitos, de processos, né? E daí a necessidade da gente ser muito coerente. Dói muito na alma a gente ver, às vezes, até nos nossos encontros de economia solidária, atitudes que são nada a ver com essa perspectiva. Então, é um chamado para que a gente, de fato, construa processos de mudança do conjunto e das pessoas, espiritualmente, eu diria, não no sentido religioso, não, mas no sentido da espiritualidade mesmo humana que a gente precisa, porque senão a gente não constrói, né? Nós vamos viver agora as eleições, dolorosamente ver de novo como o pragmatismo, inclusive no nosso partido, permanece, né? Como aqueles que têm emendas, como aqueles que têm acesso ao aparelho, como eles vão ser privilegiados. Nós temos que lutar contra isso. Então, a pergunta da William é uma pergunta que diz respeito à necessidade de a gente ter clareza de que nós somos, sim, revolucionários, nós temos que ter clareza disso e oferecer as nossas vidas nessa perspectiva. Sobre a questão do arcabouço fiscal, é uma pergunta importante, porque ela diz respeito às limitações que nós tivemos, não apenas na questão do financiamento da economia solidária, mas no desenvolvimento de todas as políticas públicas. O Brasil mudou muito de 2003 para cá, estou falando uma obviedade, mas eu queria apenas qualificar. Mudou a cabeça do nosso povo e o coração do nosso povo. Nós temos que ter clareza do que houve a partir de 2013, sobretudo, com a invasão já profissionalizada, massiva, dessa história do projeto das redes sociais, que os americanos, sobretudo, desenvolveram, e de mudança dos conceitos, de mudança do pensamento, da criação das chamadas realidades paralelas. Tempo atrás eu disse ao presidente Lula, as mesmas coisas que nós fizemos em 2005, 2006, 2007 e tal, a mudança econômica na vida do povo, que nos trouxe um apoio massivo, a ponto de ele sair do governo com 80% de aprovação, as mesmas coisas realizadas agora não dão o mesmo resultado. Porque foi criado um muro entre nós e os pobres,
foi criado um muro ideológico, cultural muito pesado. O advento no mundo todo do neofascismo, né, e toda essa onda. Por quê? Porque os caras perceberam que a violência, o ódio é que dá apoio, é que dá aquela aprovaçãozinha que o cara toca lá no seu celular. Eles perceberam, através dos algoritmos, que essa maldade, essa violência é que dá ibope, como se dizia antigamente. Isso foi insuflado. E no Brasil tem uma perversidade à parte, que as periferias foram ocupadas também por movimentos religiosos que são muito positivos em muitos aspectos, vamos lembrar disso. São as igrejas evangélicas na periferia como único espaço, muitas vezes, de acolhimento, porque nós, a nossa nobre esquerda, esqueceu a periferia, acreditando que é na burocracia que a gente resolve tudo. E, ao mesmo tempo, essas igrejas são manipuladas, muitas vezes, pelos grandes pastores, pelos grandes televisivos, e construíram um muro em relação a nós. A mesma coisa que nós fizemos antes, fazendo agora, não nos dão o recall, não nos dão o apoio que nos davam. Então é preciso ter clareza de que o mundo mudou muito. É dolorosamente para nós, mas é real. Nós estamos perdendo a batalha civilizatória. Isso nós precisamos ter clareza e trabalhar para resolver isso. Bom, então a mudança se deu nesse nível, mas se deu muito no nível do parlamento. O parlamento brasileiro é outro, tanto pela qualidade brutal que caiu, uma queda brutal do nível do parlamento brasileiro. Se você sentar no plenário da Câmara dos Deputados ou mesmo do Senado, você se assusta, porque é um bando de influencer evangélico ou religioso ou católico, não sei o quê, que está ali falando coisas inacreditáveis e fazendo coisas inacreditáveis, mas, sobretudo, quando eles aproveitaram a fragilidade do Bolsonaro e impuseram o orçamento secreto, as emendas impositivas que nos tomaram, vejam bem, 56% do orçamento de livre emprego foram cooptadas, foram captadas pelas emendas. Eu acabei de dizer, o governo, o executivo, tem que ir de pires na mão para complementar seu orçamento tentando conquistar emendas de deputados amigos. Isso é um absurdo. E essas emendas, vocês sabem como é que funciona. Grande parte, imensa maioria dessas emendas são usadas no toma lá da cá com os prefeitos, em troco dos votos da próxima eleição, mas mais do que isso, para corrupção junto às empresas, pelos chamados retornos dos 20%, 30% que o pessoal recebe em cada obra para onde vai aquela emenda. Pois bem, de um lado, o nosso orçamento foi castrado, foi cortado por esse lado. E do outro lado, o arcabouço fiscal. Finalmente cheguei no arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi, na verdade, uma necessidade de correlação de forças, onde nós não tínhamos força naquele momento, ganhando a eleição por um trizinho, com minoria absurda no Congresso, e o mercado em cima de nós, tentando sufocar o nosso governo. O arcabouço fiscal foi, eu diria, uma concessão necessária de governabilidade, mas muito, muito prejudicial. Porque aí nós fomos cortados nos dois extremos. De um lado, o orçamento é castrado pelas emendas, de outro lado, o fato de não poder gastar mais do que se arrecadava num ano, no mesmo ano. Esse é o problema, porque se fosse dizer déficit zero na perspectiva de 4 anos, é uma coisa. Agora, cada ano, produzir o quê? Corte, corte, corte o tempo todo do orçamento. Então, todas as políticas públicas nossas, pessoal, não deram o resultado que podiam ter dado se nós não tivéssemos esses dois constrangimentos. Você pega, eu mencionei o PAA, programa extraordinário, mas com alcance muito menor do que podia ter tido. O Pé de Meia, enfim, todos os programas nossos. E mesmo os programas de infraestrutura. Se reservou, é verdade, um montante importante para o PAC, mas muita coisa deixou de ser construída. Isso explica, em parte, pessoal, o fato de hoje o povo estar descontente. Não explica tudo, mas explica em parte, que as nossas políticas não tiveram a eficácia que podiam ter tido caso tivéssemos conseguido um orçamento mais elástico,
um orçamento mais amplo, podendo realizar lá na ponta muito mais em benefício do povo. É preciso acrescentar aqui a perversidade de um Banco Central que mantém uma política de juros em torno de 15%. Vocês sabem que das sentimento de tristeza e de desânimo e de revolta da população está ligado à questão do endividamento. Esse endividamento se dá, em parte, porque o nível salarial dos trabalhadores no Brasil, ainda que tenha crescido, é baixíssimo. As pessoas estão por aqui com o dinheiro e a dívida, qualquer golpezinho da inflação afoga. Então é uma rebelião, né? Você sabe disso. Quando no final do mês você percebe que o que você recebe não vai conseguir pagar suas contas, não tem bom humor, não tem otimismo, não tem, né, a falta de poder dizer, bom, eu vou ter um dinheirinho para entregar aqui para o meu filho, para eu poder comer uma carninha melhor no final de semana, poder ver um filme e tal. A ausência disso. Então, nós tivemos há esse problema, a falta de mais investimento na política de alimentos produziu um problema nosso na questão da inflação de alimentos, e ainda há novos gastos para a população que não eram dados. Vocês já perceberam o quanto essa porcaria que eu estou usando agora para falar com vocês significa em termos de gasto na vida da gente? Ontem à noite mesmo eu fiz uma compra de um negócio que eu jamais faria, mas apareceu aqui na minha tela uma lanterna, não sei o que tal. Bah, Gilbertinho vai lá, 90 reais. E assim vai. O povo está gastando muito mais, porque o consumo está sendo muito mais estimulado. Sem falar na desgraça das bets e do tigrinho, que vem para dentro da casa. A lotérica, o jogo está aqui na minha mão. Né? O vício que isso. Enfim, houve um conjunto de fatores que levaram a um processo de endividamento que está custando muito caro para nós hoje. E nós estamos agora com o Desenrola 2, tentando ajudar, contribuir, mas não é simples, né? Mas é um fator eleitoral que vai pesar. Então, para terminar essa minha longa peroração, o arcabouço, sem dúvida nenhuma, foi sim um limite, que nos impediu. Nós, na economia solidária, eu tenho vergonha de dizer o orçamento que nós tivemos. Nós fizemos, sinceramente. Eu quero homenagear aqui a minha equipe, que nós tiramos leite de pedra para fazer aquilo que nós. Só Deus sabe o tempo que nós gastamos indo atrás de Ministério da Justiça, de Banco do Brasil, de Fundação, de Caixa Econômica. É um negócio meio humilhante, sabe? De emendas. Tem que pedir recursos para poder fazer a política que você precisa fazer. Você gasta tempo do teu trabalho, da tua energia para isso. Finalmente, essa questão da economia solidária e a alimentação saudável, produtos agroecológicos e tal. Primeiro, é evidente que não pode se pensar em economia solidária sem se pensar nessa visão holística de uma nova forma de cultivar, de produzir, de cultivar a terra, da produção em todos os sentidos. A nossa ligação com a cultura orgânica, agroecológica, ela é umbilical, ela é necessária, não se pode pensar em qualquer forma de produção de economia solidária que não esteja regida por esse princípio da vida, do combate à agricultura agroquímica e às formas todas de poluição do mundo, etc. No entanto, apesar dessa filosofia, e eu diria de avanços importantíssimos, as nossas cooperativas, nós temos alegria de dizer isso. As cooperativas na área da economia solidária, no meio da agricultura familiar, são um exemplo maravilhoso de como é possível, sim, uma agricultura orgânica, uma agricultura saudável. Né? Isso a gente tem orgulho de dizer. Agora, nós temos que confessar que nós não conseguimos desenvolver nenhum grande programa, por exemplo, de comercialização, né, de formação de cooperativas de consumo baseado nessa área. E faltou. E nós temos que perseguir essa perspectiva para a preservação da nossa vida, do nosso planeta, dos nossos filhos. Né? Então era isso. E, Gilberto, obrigado. É, temos aqui, só cumprimentar a Ana Paula, que acabou acertando a pergunta, vai receber o livro. E temos mais questões aqui, Gilberto, e muito boas suas colocações, para além, né,
da economia solidária, trazendo essa contextualização antes, mas eu queria também aqui aproveitar e dizer que nós estamos três homens aqui, mas teremos a Lia Araújo, representando o governo do Rio Grande do Norte, teremos aulas com, da economia solidária feminista, né? Nelson Nespolo estará aqui, Isabelle Hellenkamp, né? Vai ter gente muito boa aqui, né? Enfim, mulherada da economia solidária estará presente no nosso curso, viu? É, Diversidade. hã? Diversidade, André. Vamos apoiar a Exatamente, diversidade. exatamente. Necessária. Necessária. Inclusive, a Fabiola Leite, né, conselheira da economia solidária do COFECON, também estará aqui semana que vem, enfim, tá? Bom, e queria colocar aqui mais algumas perguntas para esses minutos finais, aproveitar, né, a presença, a contribuição do Roberto. Então, temos aqui a pergunta do Luiz Eustorgio. Não seria interessante as organizações e movimentos sociais, incluindo os agentes de desenvolvimento territorial, se articularem para, em cada município, criarmos uma política municipal de economia solidária? Como fazer, do José Silva, como fazer o campo da economia popular e solidária votar em candidatos com sensibilidade para a Ecosol? O David Santos pergunta como podemos desenvolver iniciativas junto aos setores urbanos, como a população sem teto, de favelas, quando até o cadastro do CadSol exige um CNPJ? Uma pergunta que ele coloca aqui. O Laerte Federico pergunta, né, Gilberto, você não acha que, assim como alterações na legislação e políticas de fomento à economia solidária, nossos governos não poderiam ter trabalhado melhor a comunicação em prol da economia solidária como alternativa, uma utopia concreta, um modelo hegemônico? O Sérgio transmitir a sua pergunta, né? A pergunta do Sérgio Rodrigues: como você vê a entrada de Augusto Cury, autor de livros de autoajuda, na corrida eleitoral para a presidência, com um discurso voltado ao empreendedorismo, voltado aos jovens, tipo Pablo Marçal? Vou emendar aqui, tem mais duas perguntas, viu, Gilberto? Do José de Arimateia. O orçamento, diz ele, o orçamento é uma disputa e elegemos os ricos para gerir o orçamento. Então, como nós, pobres, teremos acesso a esse orçamento? E vou colocar uma pergunta aqui também, Gilberto. Se você não acha que fazer a economia solidária, compor um modelo de desenvolvimento econômico não passa pela luta pela criação de um órgão de Estado voltado à economia solidária, um órgão permanente, transversal, né? Um instituto que disponha de recursos, além para fazer pesquisa e também para tocar políticas públicas. É isso. Passa a bola para você, Gilberto. André, só repete para mim, por favor, a primeira pergunta. Não guardei a primeira pergunta. Tá, vou repetir, até porque o cachorrinho aqui estava animado aqui em casa. A pergunta do José Eustóbio. Não seria interessante as organizações e movimentos sociais, incluindo os agentes de desenvolvimento territorial, se articularem para, em cada município, criarmos a política municipal de economia solidária? São muitas. Vê o que você consegue, Gilberto. Bom, eu vou tentar fazer o milagre de, em 12 minutos, responder aqui questões que dariam uma bela conversa, uma bela aula aí. Vamos ter que fazer uma aula extra aí no final do curso para dar conta da. É uma maravilha, eu gosto muito desse diálogo, porque vai abrindo a cabeça da gente também, né? Já fica Sem convidado, viu, dúvida Gilberto? A nenhuma, gente vamos lá, arranja. vou tentar ser telegráfico, gente, vamos ver. Sem dúvida nenhuma, essa questão da territorialização e da presença municipal é muito importante. Eu já mencionei quando eu falei do programa Paul Singer, que é muito importante a gente ter políticas públicas de economia solidária no município, na cidade. Eu fico um pouco triste quando eu vejo para a história. Por favor, não me tomem como muito pessimista, não, mas tem coisa que é duro. Quando a gente começou a governar os municípios, lá nos anos 80, a gente inovou muito, né? O orçamento participativo, a criação dos conselhos, a criação das formas de participação as mais variadas, a questão da inversão de prioridades. O Sérgio, que está aqui me olhando,
sabe o que nós fizemos lá em Santo André, o que era uma política brilhante de um cara como Celso Daniel. A gente foi muito inovador. Lamentavelmente, aos poucos, nós estamos perdendo esse vício, essa capacidade de inovar, e as nossas gestões foram se tornando muito parecidas, boas gestões, eu não nego, mas muito parecidas com o tradicional. E aí se inclui isso, né? Aí eu junto com aquela pergunta que diz respeito à questão dos sem-tetos, de favela, da informalidade. Essa pergunta é muito importante. De fato, nós temos que ter uma abertura para esse processo. Primeiro para acolher, né, os companheiros e companheiras que estão excluídos, que não estão na formalidade, buscar formas, né, não de permanecer na informalidade, não é isso, mas formas organizadas em que eles tenham acesso sem os percalços burocráticos, à forma de uma produção estável, de uma renda estável permanente para eles. Desse ponto de vista, a criação das cozinhas comunitárias solidárias é extraordinária. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas cidades como Recife, onde os nossos companheiros de algumas entidades, Braços Abertos é uma delas, fez durante a pandemia e depois deu continuidade aos processos das cozinhas comunitárias, mas que não foram só cozinhas. Além da qualificação das pessoas que foram trabalhar voluntariamente inicialmente nas cozinhas, se fez depois um processo da criação de grupos de alfabetização de adultos, né, de grupos de organização de pequenos empreendimentos de economia solidária. A resposta para essa questão, no fundo, é o seguinte: nós temos que ter presença junto dos pobres. A economia solidária é um excelente instrumento para você estar dentro desses espaços que nós perdemos. As periferias, antigamente, pessoal, eram tomadas pelos trabalhos das comunidades de base da Igreja Católica, progressista, formação de lideranças, as nossas políticas territoriais das prefeituras, dos governos municipais nossos, pela presença de clubes culturais, de núcleos do partido, etc. e tal. Tudo isso foi se encolhendo com a trágica perseguição à teologia da libertação, que, determinada pelo acordo do João Paulo II com o Reagan, uma perda imensa para a gente, e com a nossa burocratização, esses mesmos espaços, esse vazio não ficou vazio. Além da milícia e do tráfico, esses espaços foram ocupados por essas instituições que eu mencionei, igrejas evangélicas, etc. Como é que nós vamos voltar para lá? Nós vamos acreditar que indo lá uma vez por ano, fazendo uma panfletagem, nós vamos ter apoio? Bobagem. Nós precisamos ter presença solidária. A economia solidária é um instrumento extraordinário de presença, porque tem que ter presença que mude a vida do povo. Formas em que as pessoas falam, pô, eu vou mudar minha vida, vou melhorar. Por isso que eu digo, empreendimentos desse tipo, seja uma cozinha solidária, uma cozinha comunitária, um grupo de cultura. Agora tem que ter generosidade, tem que ter disposição para fazer isso. E nós temos que ter abertura para isso. Insisto, nós temos na mão uma ferramenta ótima, que são as formas associativas, as mais diversas, com a juventude, com os idosos, com as mulheres, e, inclusive rompendo o preconceito, pessoal, fazendo aliança com aquele pastorzinho lá, sabe aquele aposentado que botou na garagem 10 cadeirinhas plástico branco, se sentiu iluminado e começou a pregar? Esse cara não é um cara de direita necessariamente. Nós podemos ir lá dialogar com ele. Ele pode fazer parte do nosso, do nosso processo de comunicação, de construção. O caso do Recife, que eu mencionei, é típico, mas de outras cidades também, onde há muita gente evangélica que veio junto nesse processo. Então vamos romper o preconceito contra essa gente, e, sobretudo, o preconceito de achar que a gente vai fazer política apenas com o nosso dedinho nervoso no celular, nas redes sociais, achando que isso estamos fazendo nossa militância. Engano. O trabalho no celular, o trabalho na rede social é muito importante, mas é um grave engano achar que ele só resolve. Política é pele, é solidariedade, é olho no olho, é compaixão. Então, nós temos feito um trabalho sempre, evidentemente, de conscientizar o nosso povo da economia solidária a ter opção por candidaturas que sejam favoráveis à vida.
né? Eu acho que há muito pouca gente ligada à economia solidária que vota em candidato de direita, mas sempre é bom lembrar, é bom a gente estar atento, né? Tomando cuidado muitas vezes de não misturar as coisas, mas agora, sobretudo, em que a gente tem um combate contra as trevas, a palavra é um pouco pesada, mas é um pouco isso, é uma dicotomia, não tem como evitar, né? Nós não temos no Brasil um centro democrático em que a gente pudesse disputar. Às vezes eu tenho saudade da nossa briga com os tucanos, viu, Sérgio? Porque dá até saudade, né? Porque o que veio depois é muito pior. Então, Verdade. eu vou ter que arregaçar as mangas e ir pro pau. Ir pro pau. Senão, eu quero insistir. Essa eleição será decidida por um tantico de voto e uma peculiaridade, gente. Nós vamos precisar fazer o que nós nunca fizemos, que é tentar ganhar no primeiro turno. Em nenhuma das eleições que nós disputamos presidenciais, nós ganhamos no primeiro turno. Só que essa vez, todo o campo, fora nós, vai para o outro lado. Não tem uma Marina Silva, não tem um Ciro candidato. Dessa vez é só Caiado, Zema e companhia bela. Então, aí por isso que eu digo, pode ser que por 300 mil votos, 400 mil votos, a gente consiga ganhar no primeiro turno. Então, pessoal, arregaçar a manguinha e pau no trabalho, na luta, para podermos vencer e dar continuidade a essa. A questão da comunicação, pessoal, eu nem gosto de falar porque é muito triste, né? Nós perdemos a criatividade que a gente tinha muito forte no início, lá pelos anos 80, da comunicação. Em termos eleitorais, nós somos bons em comunicação, mas em termos de governo, nós somos péssimos em comunicação. A gente passou esses anos todos sem aproveitar a máquina que nós temos na mão da comunicação para fazer uma comunicação que fale diretamente ao coração do povo, mas que seja também uma comunicação de educação cultural, de elevação do nível. Infelizmente, preferimos encher os bolsos da Globo, da Abril, de dinheiro e não valorizamos a comunicação popular, as rádios comunitárias, agora as rádios web e assim por diante. Estamos tentando, vamos brigar, vamos continuar. Mas eu tenho que reconhecer que é uma falha grave do nosso campo, a área da comunicação. A história do Augusto Cury e desse outro candidato do MBL, que agora chama Pátria, não sei o quê, eu não sei, ainda é cedo para dar uma noção do que vai ocorrer. Eu acho que há uma tendência, uma polarização tão forte que esses caras do meio aí não... Quando havia a candidatura do Tarcísio, eles teriam, com o Tarcísio, ainda que o Tarcísio seja um hipócrita, um farisaico, mas ele tinha uma capa, vamos dizer assim, mais de centro, não tão bolsonarista. A capa apenas, porque depois a gente foi percebendo que não era bem assim. A candidatura do Flávio e o rápido crescimento que ela teve faz com que a polarização seja muito grande, o que não significa que com a evolução e com o esvaziamento, eu tenho certeza que vai haver um esvaziamento da figura dele quando as coisas começarem a ser mostradas, é possível um certo crescimento, não só de gente como Augusto Cury, mas também do Caiado, por exemplo. Há setores de direita que começam a fazer uma certa transição. Mas eu não acredito que vai ter grande impacto uma figura como esse Augusto Cury, né, a não ser em alguns setores. Me preocupa mais a candidatura daquele rapaz, que eu esqueci o nome agora, ligado ao antigo MBL, que pode ter uma certa sedução para os jovens, como foi Pablo Marçal. Nós temos que estar atento e, sobretudo, a gente conseguir elaborar propostas e formas de conquistar a juventude. Esse é o grande desafio. Juventude e evangélicos hoje se constituem um grande desafio para nós, como fazer o diálogo, como conseguir superar esse muro que fizemos. Finalmente, a questão do orçamento e da criação do órgão de Estado transversal, já são 11h28. Uma das discussões, André, que nós vamos ter que fazer nesse programa de governo e depois na transição é justamente isso. Qual é o novo espaço institucional da economia solidária nos nossos governos? Nós vamos pleitear um Ministério da Economia Solidária ou uma secretaria especial ligada à presidência, com capacidade de diálogo nas várias áreas do governo? A gente não tem, eu sinceramente não tenho muita clareza
de qual é o melhor caminho. Eu, por mim, a economia solidária estaria no Ministério da Economia, pontificando lá dentro e com uma linha, digamos assim, convencimento do próximo ministro da Fazenda de que o papel da economia solidária e do planejamento, sobretudo, né, de que a economia solidária é outro do que tem sido até agora e que pode ser um eixo, né, de mudança. Então, eu acho que essa é uma discussão que está aberta. Eu não tenho, sinceramente, muita clareza sobre o espaço. O que eu acho que nós precisamos ter, o mais importante agora é criar um volume de mostrar o que é a economia solidária, de batalhar para que haja, de fato, na hora da discussão, uma saída que seja... O que não pode continuar é a economia solidária ficar num cantinho de uma Senais tão empobrecida e tão desprovida, né, de recursos, de pessoal. Isso não. Nós vamos ter que sacudir a poeira. Essa tua proposta de um órgão capaz de uma transversalidade que esteja presente nas diversas políticas. A economia solidária está no MDA, evidentemente, por causa das cooperativas da agricultura familiar, está no Ministério das Mulheres, está no Ministério da Igualdade Racial, está no Ministério da Saúde, né? Enfim, precisamos amadurecer um pouco mais essa questão. O importante é que ela ganhe, de fato, um status de um novo papel no centro de governo. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais do meu tamanho. Agradeço muito essa oportunidade e estou naturalmente à disposição, André, Sérgio, todos vocês. Renovo meus cumprimentos aí à Associação Brasileira de pessoal que estuda economia solidária, dão uma contribuição intelectual e presença muito importante, pessoal do Conselho da Economia, Conselho Federal de Economia, e a cada um de vocês que se dispôs a fazer essa conversa e ver um baixinho chato ficar falando tanto tempo para vocês assim. Abraço muito carinhoso, cada uma e cada um de vocês. Abraço, Sérgio, abraço, André. Você é baixinho, mas você é gigante, cara. Você é um gigante. Foi muito prazer ouvir você, você trouxe, eu acho que, muita clareza, né, para a situação política que a gente vai vivendo agora, nesse momento, né? Eu fiz a pergunta do Cury por conta da juventude, né? O apelo dele é exatamente para a juventude e os votos que nós estamos num debate aí sobre essa questão do empreendedorismo e a economia solidária, acho que a gente precisa aprofundar, né? Foi muito maravilhosa a sua participação. E já de antemão, a gente pode marcar uma outra data, viu? Para você vir e a gente discutir outros assuntos, né? Pode ser no âmbito desse curso ou a gente pode criar uma live aí no Conselho Federal, ok? Fazer um debate com algumas outras pessoas, né? Eu acho muito importante isso. Nós podemos sair daqui com o compromisso de agendar isso, tá bom? Então, muito obrigado foi um prazer te ouvir, foi um prazer te ver. Eu tenho certeza que os alunos também têm várias manifestações aqui. O André leu as perguntas, mas tem muitas manifestações muito favoráveis à sua fala, à sua participação. Então, só nos cabe assim agradecer muito. Fala, André. Não, eu também quero agradecer muito, viu, Gilberto? E só foi riquíssima aí a discussão e vou voltar a falar para o Sérgio, mas só dizer, né? Vamos ter também a semana que vem, no sábado que vem, políticas estaduais, municipais, governo do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Maricá, com Lia Araújo, Adalto Mendonça, e as outras mulheres, além da Wiliane Rolim, Alzira Medeiros, Helena Bonomar, vamos ter um time grande, importante aqui no curso, né? Obrigado mais uma vez, Gilberto, Sérgio, palavra sua para encerrar para a gente, por favor. Obrigado, André. Então é isso. A semana que vem nós vamos para a nossa quinta aula, né? 16 de maio. O tema são importantes políticas públicas estaduais e municipais de economia solidária. É a Lia Araújo, né, do governo do Rio Grande do Norte, e Matheus Amparo, do SMDS, Prefeitura de Maricá. Adalto Moderadores Mendonça. serão... Adalto Mendonça, que virá. Tá bom. A Lia Araújo, ela é uma liderança comunitária da Vila Ponta Negra, em Natal. Ela é formada em Ciências Sociais e atualmente é mestranda em Antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, jovem gestora de Economia Solidária no Rio Grande do Norte, Ecosol Cetas,
ela faz parte da Rede Nacional de Gestores de Economia Solidária. Vai ser uma aula, acho que bastante dinâmica, bastante prática, né? Sobre o dia a dia, a vida da economia solidária. E a gente conta com a presença de todos e todas que estiveram com a gente hoje. E, mais uma vez, agradecendo a Gilberto. Com isso, acho que a gente pode encerrar a nossa aula de hoje. Grande abraço, Sérgio, a todos. Valeu. Abração, Abração, querido. tudo de bom, viu? Força na Obrigado. luta.